Senhor Jesus reina em cada coração. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nos deu a oportunidade mais uma vez de estar meditando com vocês a leitura diária dessa terça-feira, que está capitulada no livro, na Epístola aos Hebreus, o capítulo 4, verso 16, e a nossa leitura dessa semana traz por título Os frutos da oração. Aleluia! E assim diz a palavra do Senhor: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. São palavras do escritor, que nós não temos a certeza quem foi o escritor aos Hebreus, mas sei que foi um homem muito inspirado por Deus para nos trazer o exemplo e ensinamentos, contando história dos antepassados e nos dando força para que possamos confiar mais no Deus que nós servimos. O escritor aqui, a partir do verso 14, ele nos diz: nosso Senhor, Jesus, nosso Senhor, sumo sacerdote, que diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Meus irmãos, falar da oração, esse assunto da oração, os frutos da oração. Oração é algo que ele não é muito fácil de ser cultivado, porque depende de sacrifício. Você já imaginou 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, assim, chovendo, você embrulhar debaixo de uma coberta, e você tem que despir daquela coberta, tirar, levantar, dar uma espreguiçada e tirar um momento para falar com Deus? Se a gente não tiver um propósito, a gente vai deixando para trás. Mas os frutos da oração, aleluia, ele é gratificante. Nós sabemos, meus irmãos, que os homens de Deus, eles oraram, né? Porque a oração produz a confiança. Quando nós oramos, nós passamos a confiar mais em Deus. E o escritor disse: olha, gente, nós não estamos falando aqui de um homem mero, um mero homem que qualquer um como nós, não. Nós estamos falando de um sumo sacerdote. Aleluia. Jesus, Filho de Deus. Olha bem, quem é que o escritor está aqui referindo? É uma pessoa excelente, que penetrou nos céus. Ele penetrou, ele entrou lá nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Às vezes, irmãos, nessa vida, às vezes nós fazemos confissão, depois esquecemos o que nós fazemos, o que nós falamos. Mas no dia que nós aceitamos Cristo como Salvador, no dia que nós descemos as águas batismais, nós fizemos uma confissão de fé. Eu já efetuei muito batismo. E eu fazia aquelas perguntas aos candidatos. E se você quer se batizar mesmo? A pessoa diz: quero. Você promete ser fiel, obedecer à doutrina da igreja, os usos e costumes que a igreja impõe? Prometo. Você promete ser fiel até a morte? Prometo também ser fiel até a morte. E às vezes,
Aí o oficiante do batismo, então, diante dessa nuvem, dessa multidão de pessoas, como testemunhas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a nossa confissão de fé, retenhamos firme a nossa confissão de fé. Aleluia. E às vezes as pessoas esquecem. Passa tempo, ele vai esquecendo, as coisas dessa vida vai engodando ele, e ele vai afastando, esquecendo o compromisso de ser fiel até a morte, que você fez diante de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e das testemunhas que estavam assistindo o seu batismo. Então, por isso que aqui o escritor diz, retenhamos firmemente a nossa confissão. Verso 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus experimentou o sofrimento aqui, cansaço, né? Tentação, sede, fome. Ele suportou tudo, dores, mas ele permaneceu sem pecado. E agora o comentário, o escritor diz, verso 16, que é a leitura desta terça-feira. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Chegar com confiança. A Bíblia diz que o que duvida é semelhante às ondas do mar. Quem já foi no mar conhece. As ondas vêm alta, depois elas desaparecem. Ela torna a vir e desaparece. Então tem pessoa que é assim, hoje ele está alto, amanhã está baixo, hoje ele está alto, hoje a fé dele está superando tudo, ele está exortando todo mundo, ele está batendo em todo mundo, ele está dizendo que quem vai para a igreja não dá conta de dar um glória a Deus, está com defeito de fabricação, quem não faz barulho está com defeito. Irmãos, isso é totalmente errado. Eu quero dizer para os irmãos, olha, eu sou crente desde criança, mas tem dia que você vai na igreja, você não tem força para ficar aquele barulhão na igreja, os problemas, as dificuldades, as lutas que nos cercam, e você está ali gemendo, pedindo misericórdia a Deus, aleluia, e o Senhor escuta. A Bíblia diz que quando a gente está nessa situação, o Espírito Santo escuta o nosso gemido. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele escuta o nosso gemido e vai diante de Deus. E diz, Deus, o Gaspar está gemendo. E eu interpretei o gemido dele. Ele está precisando disso, ele está passando por isso, por aquilo. Ajuda ele, Pai. Aleluia. Jesus agora toma a direção da palavra e diz, pode voltar com a vitória. Aleluia. Você, irmão, você, irmã, momento da sua vida que você não quer falar, você não tem palavras, mas sabe de uma coisa, cheguemos com confiança ao trono da graça. Oh, glória! Cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia de Deus e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Irmãos, a coisa maravilhosa é quando nós achamos graça diante de Deus. Às vezes o mundo te joga pedra, as pessoas, a irmandade também, né? A gente fala o mundo assim, querendo aliviar, mas a maioria dos problemas que você enfrenta é em casa mesmo, é na igreja. Mas aí Jesus nos abençoa no tempo oportuno, Ele chega. Quando nós chegamos com confiança e dizemos, Senhor, eu mesmo não dou conta, mas o Senhor pode fazer por mim. Como diz o rei Josafá, quando enfrentou aquela dificuldade, aquela guerra contra os amonitas, os moabitas da montanha de Seir, e ele agora prostrou e disse, Deus, nós não temos força para vencer esse povo aí. E esse povo aí que está vindo contra nós é aquele povo que não deu passagem para o seu povo quando vindo do Egito. Eles tiveram que dar volta e agora estão vindo contra nós, Deus. E eu não tenho força. O meu exército é pequeno para combater com eles. Aleluia. Aí Deus levanta Jaziel, um profeta lá, e disse, ouve, ó Israel,
Aleluia. E tu, ó rei Josafá, nessa peleja não tereis que lutar, porque essa peleja é minha e não vossa. E Deus fez com que aqueles inimigos se desbaratassem na espada. Eles passaram 3 dias só colhendo despojo, riquezas, porque o fruto da oração, Josafá confiou em Deus, entregou a ele, e Deus deu a vitória, usando o profeta de Deus, usando quem Deus usa na obra. Irmãos, eu fico imaginando, tem de outro centro da igreja, e fico olhando para um lado e para o outro. E às vezes Deus revela, né, alguma coisa, e a gente fica pensando, meu Deus, tem misericórdia. Se não tivesse os dons de Deus na igreja, a igreja estaria pior. De vez em quando Deus mostra alguém, revela, a pessoa confessa, é disciplinado, a limpa, volta para a igreja, aleluia, alcança o perdão de Deus. Isso é frutos da oração, aleluia. Então, meus amados, que Deus abençoe nossa vida, que possamos alcançar os frutos da oração, orar com confiança. Temos que confiar, irmãos. Certa feita, um trapezista andava numa corda, um espetáculo para lá e para cá, e tinha uma senhorinha que quando aquele moço desceu, ela bateu palma, abraçou aquele rapaz e disse: eu sabia que você conseguia passar nessa corda, meu filho, nessa altura. E ele olhou para ela e disse: eu vou passar empurrando um carrinho de mão. A senhora confia aí dentro do carrinho? Ela disse: de jeito nenhum. Então, ela não tinha confiança, ela acreditava, sabia que ele podia fazer, mas não confiava em entrar no carrinho para empurrar em cima daquela corda. Assim somos nós. Testemunhamos que cremos, temos fé em Deus, tal, mas na hora de nós aplicar mesmo a verdadeira confiança em Deus, nós deixamos a desejar. Portanto, que Deus abençoe todos os ouvintes desta live, desta palavra. Que Deus abençoe os professores da escola bíblica, os superintendentes, aos comentaristas, aos irmãos que fazem as leituras diárias juntamente comigo durante a semana. Deus usa vocês, meus irmãos, de uma forma especial. Fiquemos na dispensação do Espírito Santo, orando em todo o tempo, né? Porque a oração deve ser contínua na nossa vida. Deus abençoe em o nome de Jesus. Amém.